Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular Ensino Religioso. Hoje, mais um dia de conexão escolar, ok? E aí pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, com a segunda parte do tema Consciência Negra. Bem sabemos que dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra, ok, pessoal? Mas olha só, muitas das vezes exaltamos apenas a figura de Zumbi dos Palmares, né? Então, como que só ele fosse o homenageado, mas não. Olha só, existem negros e negras também que devem ser homenageadas, porque fizeram parte da história, certo? Fizeram história, lutaram contra a escravidão, lutaram, não é? Contra o preconceito, lutaram contra o racismo, que naquela época existia demais, né, pessoal? Então vamos ao slide e vamos conhecer algumas mulheres que entraram na causa abolicionista, lutaram por esta causa, pela libertação dos escravos, certo? Então, vamos aqui ler o slide. Dia da Consciência Negra, e aí a gente vai hoje aprender sobre a história de brasileiras, né? Quando fala brasileiras, estamos falando, logicamente, de mulheres protagonistas na luta pelo fim da escravidão. São pessoas desconhecidas da história, né? E eu, como professora de história, eu tenho essa responsabilidade, certo? De transmitir para vocês esse conhecimento, ok, pessoal? Então, vamos recapitular um pouco a aula passada, certo? A gente falou, né, sobre o Dia da Consciência Negra, e aí eu citei, né, um negro, Luiz Gama, certo? Que eu não sei se vocês lembram, mas vamos aí recapitular. Ele foi vendido, certo? Para um senhor, né, pelo próprio pai, para pagar uma dívida de jogo, vocês lembram? Então também temos aí Teodoro Sampaio, né? Ele lutou com a causa, no caso, abolicionista, contra essa causa, né, dos negros. Francisco de Paula Brito, Ernesto Carneiro Ribeiro, e também André Rebouças. Vamos lá. Então, vamos conhecer aí a primeira mulher que lutou, né, contra o abolicionismo, né, contra a abolição. Maria Tomásia Figueira Lima, essa senhora aqui, ó, certo? Ela lutou contra a escravidão. E aí a gente vai falar um pouco sobre ela resumidamente. Essa mulher, filha de uma família tradicional, todo mundo aqui olhando para o slide, de Sobral, Sobral fica lá no Ceará, pessoal, Maria Tomásia Figueira Lima, né, 1826, né, onde ela nasceu, 1902 foi quando ela morreu. Foi para Fortaleza depois de se casar com um abolicionista, Francisco de Paula de Oliveira, certo? De Oliveira Lima. Na capital, tornou-se uma das principais articuladoras do movimento que levou o Estado a decretar o quê? A libertação dos escravos. 4 anos antes, pessoal, daquela lei áurea, né, pela princesa Isabel, certo? E então, ela também foi primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que em 1882, reunia 22 mulheres de família bem influentes na sociedade, pessoal. Para quê? Para argumentar a favor de quê? Da abolição, da causa negra, né? Ao fim de sua primeira reunião, elas mesmas, o que é que elas fizeram? Assinaram 12 cartas de alforria, né? Elas se reuniam, pessoal, para lutar, né, em favor dessa causa dos negros, ok? E em seguida conseguiram o quê? Senhores de engenho assinassem mais 72. Você veja a força da mulher, né? Ok, pessoal? E isso foi uma conquista na época, certo? Foram mulheres que, de fato, lutaram contra a escravidão. Elas não aceitavam isso. E aí elas lutaram e elas conseguiram, né, muitas cartas de alforria, que naquela época era muito difícil.
E aí também as mulheres conseguiram, inclusive, o apoio financeiro de quem, pessoal? Olha só, essa mulher, juntamente com as demais, ela consegue um apoio financeiro com quem? Com Dom Pedro, né? Dom Pedro II, que na época era imperador do Brasil, certo? Então, juntamente com outras sociedades abolicionistas da época, elas organizaram reuniões abertas com a população. Elas também, pessoal, promoviam a libertação de escravos em municípios do interior do Ceará, certo? A região nordeste do Brasil, né? Que mulheres valentes, corajosas. E publicavam o quê? Textos nos jornais, pedindo a abolição em toda a província. Que coisa linda, né, pessoal? Mulheres que lutaram, né, contra, em favor, aliás, da abolição, né? Elas conseguiram, inclusive, como diz aqui o slide, né, o apoio financeiro do imperador Dom Pedro II, certo? Foi uma bela iniciativa feminina, né, e parabéns para elas, certo? E elas precisam e merecem ser homenageadas, ok? Então, Maria Tomásia estava presente na Assembleia Legislativa no dia 25 de março de 1884, aqui, ó, pessoal. Nessa pintura aqui, né, era uma sessão parlamentar da época, pessoal, que aboliu a escravidão no Ceará, isso em 1884. E aí você percebe aí diversas mulheres, né, entre os homens, olha, isso já nessa época, tá vendo aí? Ok, pessoal? E aí, vamos falar agora dessa daqui, né, bem desconhecida ela. Adelina a Charuteira. O que é isso, pessoal? Essa mulher, ela vendia o quê? Charutos. Ela era escrava do próprio pai. Vamos lá, vamos saber aqui um pouco da história dela. Adelina é um exemplo de história de superação e uma luta abolicionista, isso já no século XIX, que ficou apagada pelo seu sexo e raça, por ela ser mulher e por ela ser negra, né? Olha, ela ficou como? Apagada, né? E aí, filha bastarda e escrava do próprio pai, como eu falei anteriormente. Adelina passou a vender charutos que ele produzia nas ruas e estabelecimentos comerciais de São Luís, isso lá no Maranhão, certo? Suas datas de nascimento e morte não são conhecidas. Seu sobrenome também não. Como escrava, criada na Casa Grande, Adelina aprendeu a ler e a escrever. E o que é que ela fazia? Ela trabalhava nas ruas e aí, pessoal, ela assistia esses discursos, né, de abolicionista e decidiu o quê? Se envolver com a causa, ok? E aí, juntamente por sua ocupação, ela circulava livremente pela cidade, né? Ela vendia charutos, né? Naquela época era moda, né? Se fumar charutos, né? E aí, por ela vender esse charuto, ela circulava livremente, mesmo sendo mulher, pela cidade, certo? Atuando assim como uma espécie de espiã. Olha só. Fora isso, ajudava em diversas fugas de escravo, com o apoio do Clube dos Mortos, uma organização defensora e promotora de fugas escravagistas. Em 1876, consegue o quê? A alforria, mas apesar disso, continua a sua luta até que morreu, né? Ok, pessoal? São mulheres o quê? Destemidas, né? Não é verdade? E aí, vamos falar sobre outra mulher também que lutava a favor, né, dos escravos, da libertação dos escravos. Elas não aceitavam. E foram mulheres, pessoal, influentes, viu? Maria Firmina dos Reis. Quem foi essa mulher aí? Olha só. A primeira escritora abolicionista, certo? Tem um romance aqui dela, ó. Romance de Maria Firmina dos Reis é considerado o primeiro a trazer o ponto de vista de personagens negros no Brasil escravocrata, ok? Então, ela era maranhense, certo? Nascida em 1825 até 1917, onde morreu, era negra e livre, filha bastarda também. Ela, pessoal, se forma em professora primária, que naquela época era assim, professora primária, e publicou em 1859 o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil. Veja só. O livro, o que é que conta o livro?
Ele conta a história de um triângulo amoroso. Mas 3 dos principais personagens são negros, que questionam o sistema escravocrata. Isso foi o que ela escreveu. E então a escritora assinava o livro apenas como uma maranhense, né? Em expediente comum entre mulheres da época que se aventuravam no mercado editorial. E só agora começa a ser descoberta pelas universidades. Aí fala que segundo a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, certo? É a fala dessa professora. E aí, pessoal, essa Maria Firmina, né, ela publicava contos, poemas, artigos sobre escravidão, certo? E aí também ela criou, aos 55 anos de idade, uma escola gratuita e mista para crianças pobres, na qual ela lecionava. Maria Firmina morreu aos 92 anos, na casa de uma amiga que havia sido escrava, certo? Olha só. E aí a gente fala sobre essas mulheres, né? Exaltando, né, essas mulheres e também homenageando. Bem sabemos que fizeram histórias. Foram mulheres guerreiras, certo? Mulheres que lutaram por uma boa causa, né? Sobre a abolição também, né? E aí sobre a libertação dos escravos da época, ok, pessoal? Então vale a pena a gente homenagear essas mulheres maravilhosas, né? Que foram, né, protagonistas, ok? E aí chega a hora da atividade para vocês. O que é que a professora Regina pede, né, na atividade? Vamos lá para o slide. Você, aluno, vai escolher uma dessas mulheres apresentadas hoje na aula e você vai fazer um pequeno resumo do que você achou mais interessante na história delas, ok? Mas aí você vai falar apenas sobre uma mulher, certo? E aí, chegamos aí ao final da aula, certo? Espero que estejam todos bem em casa, né? Vamos estudar. Vocês não estão de férias, sempre eu digo isso, vocês não estão de férias, ok? Fiquem todos com Deus. Outra coisa, aquele que não é da escola que eu leciono, que é Castro Alves, vai responder isso aí, vai pesquisar e enviar para o meu e-mail, né? Meu e-mail é regina.celia2011@hotmail.com, ok? Então fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.